de Asperger é um termo que se aplica para um grupo de pessoas que, na verdade, fazem parte do grande grupo do autismo. A característica básica do Asperger, em diferenciação aos outros, é que habitualmente eles têm inteligência preservada, têm habilidades de comunicação relativamente preservadas também, porém têm as mesmas dificuldades sociais que os autistas mais clássicos também têm. E uma particularidade é que eles costumam ter ilhas de interesse extremamente restritos, nos quais eles são muito competentes. Então, na verdade, essa mistura, né, de inabilidades sociais, de comunicação, e essa presença de ilhas preservadas ou até acima da média, é que caracterizam o que a gente chamava antigamente de síndrome de Asperger. Hoje, pela nova terminologia, eles estão dentro de um grupo que se chama transtorno do espectro do autismo. Até hoje a gente não sabe muito bem como esses indivíduos têm essas habilidades exacerbadas. Uma possibilidade seria, se você imaginar que o homem é um ser social e grande parte do nosso cérebro está voltado para essa função, e se você parte do princípio conhecido de que esses indivíduos têm grandes dificuldades, talvez uma possibilidade seria grande parte do cérebro, que em nós é usado do ponto de vista social, neles acaba sendo desviado para alguma outra coisa. Mas na verdade a gente não sabe muito bem como isso funciona do ponto de vista neurológico. O que chama atenção nesses indivíduos é que eles são diferentes, as famílias têm a sensação desde muito cedo de que são pessoas diferentes dos demais, porque eles têm essa grande ambiguidade. Quer dizer, são crianças, como crianças, por exemplo, aprendem a ler aos 3 anos, 4 anos, com 4 anos de idade eles têm algumas ilhotas de habilidades que chamam muita atenção, aprendem línguas estrangeiras com extrema facilidade. Eu comecei a ter inglês como uma das matérias da grade curricular e para mim era muito fácil, eu sempre fui muito bom aluno nessa matéria. Agora, nesse meio tempo, depois que eu já tinha começado a aprender inglês durante o antigo ginásio, eu quis começar a aprender francês. Mas aí depois, pouco tempo depois, eu vi que tinha outras línguas que tinham assim, bastante a ver com a minha área da música. Era o italiano, mas aí então, nesse tempo, eu falei, por que não me matricular numa escola de alemão, no Instituto Goethe, no caso. Assim foi feito. Eu acho que o que me incentivou a aprender o alemão foi um pouco isso, por causa da grande maioria dos compositores mais famosos, a maioria desses 2 países, Alemanha e Áustria. O italiano foi mais por causa das palavras que aparecem nas partituras. But I started to take music lessons only when I was 10 years old. J'avais seulement un petit clavier électronique sur lequel je pratiquais la musique que j'apprenais chez moi. In quell'epoca scoprì anche per altre persone che ci sono facoltà di musica. Und weil ich kein guter Schüler war, das störte mich zu viel. Tem uma atração muito grande por eletrônicos, são experts em mexer com computador, telefone celular, aliás tem uma atração enorme por jogos de videogame, etc. E por outro lado, eles têm características que chamam muita atenção por não conseguirem interagir adequadamente com seus colegas, por na verdade falarem muito, mas nem sempre ter uma comunicação adequada. Por exemplo, todos eles têm muitas dificuldades na interpretação do que se fala. Então eles são muito literais, eles não entendem metáfora, eles não entendem o duplo sentido, eles têm muita dificuldade em entender uma piada. Quando eu digo todos, quer dizer, quase todos, há variações, mas isso faz parte do quadro básico que caracteriza essa condição. Acho que existe um momento na vida escolar desse indivíduo em que você tem que começar a fazer uma ênfase maior na inserção, na funcionalidade e não necessariamente no acadêmico. O modelo que a gente está seguindo no Brasil é extremamente perverso,
Porque, embora alguns deles possam cursar uma escola regular, até ser brilhantes, né, alguns não precisam absolutamente de nenhuma adaptação. Há outros que precisam de adaptação, né, desde o início, por conta das suas particularidades. Uma coisa que é interessante, aliás, é o meu maior arrependimento, assim, eu estava na 6ª série, a minha mãe tinha falado comigo assim, que tal se eu saísse dessa escola e depois fosse para uma escola com ensino diferenciado, que assim, que tem muita ênfase para as artes, inclusive para a música, é mais aquela pedagogia humanista, antroposófica da Waldorf, exatamente. Eu falei, não, eu não sei, eu não conheço ninguém, eu não vou me sentir bem, não sei o que, tal. Porque, assim, naquela época eu nem tinha piano, mas em compensação, eu indo para a escola, eu teria contato com a música diariamente. Bom, com relação ao bullying, quando trabalhamos com indivíduos que estão no espectro do autismo e têm altas habilidades, seja síndrome de Asperger ou um autista de alto rendimento, é muito importante que todas as habilidades sejam avaliadas e também as dificuldades. Quando o profissional faz uma avaliação dessas dificuldades e habilidades, é importante que seja feito um acompanhamento social e na escola, porque é muito recorrente o bullying com esses indivíduos. Justamente porque os indivíduos não sabem como lidar com essas dificuldades e habilidades também, e como acessar as outras pessoas. Então a interação social é muito prejudicada, as alterações de linguagem sempre estão presentes também, mesmo que em menor grau, né? Diferentemente dos indivíduos com maior comprometimento no espectro do autismo. As habilidades de linguagem estão muito relacionadas à cognição social. Então são dificuldades relacionadas a início de diálogo, como interagir, como manter um relacionamento ou uma interação, né, de uma forma melhor, dificuldades com linguagem figurada, inferências. E isso, na sociedade ou numa situação escolar, traz muitas dificuldades. Os colegas, numa situação, né, de escola, não compreendem sempre essas dificuldades e não têm sempre paciência de esperar o que o outro quer dizer ou de entender essa dificuldade que o outro tem para se relacionar. Então é muito importante que isso seja trabalhado desde muito cedo. A intervenção precoce é muito importante para que o profissional ajude o indivíduo a se relacionar e, claro, consequentemente, não ter esse problema de bullying também na escola. Foi muito difícil, muitos achavam que era diferente, sabe? Aí muito rio de mim, aí outros fazendo fofoca de mim. Um certo bullying que me impedia de ter muitas habilidades sociais, de ter relacionamentos com outras pessoas. Até a fase do antigo ginásio não foi assim uma fase, não foram fases boas para mim. Não sei, acho que qualquer coisinha já me irritava, qualquer uma mesmo. Acho que também os colegas, a maioria, me hostilizavam, né? Eu não sei, pela maneira que eu me vestia, né? De uma maneira atípica de adolescente. Eu até tentava me adaptar à maneira deles se vestirem, por exemplo, aos gostos, mas mesmo assim eu não parece que eu não conseguia agradá-los. Foi uma das piores séries para mim, porque é a série em que eu tinha praticamente rompido comigo mesmo para tentar ir sempre na onda dos colegas e da escola em geral. Até que quando eu estava quase terminando o ginásio, eu falei, mas espera um pouquinho, do que adianta eu tentar me adaptar aos gostos deles, aos costumes deles, se mesmo assim eu não estou agradando? Então é melhor eu voltar a ser o que eu já era naturalmente mesmo, né? Inclusive, depois do primeiro grau, que hoje é ensino fundamental, né?
Eu ganhei o piano, eu tinha já terminado a 7ª série, já estava indo para a 8ª. E nesse tempo é que eu vi que quando eu estava com o piano, minha vida já começou a mudar. Acho que eu comecei a me descobrir mais. E aí eu fui voltando cada vez mais a ser o que eu era naturalmente, no vestir, nos meus gostos, enfim, né? Eu recebo do consultório pessoas com 16, 36 anos não diagnosticados. Extremamente frustrados, porque eles sabem que são diferentes, não sabem por quê. Isso é um problema gravíssimo para ele e para a família. E para quem está tentando incorporá-lo a uma instituição, né? Sim. Então eu acho que assim, Empresa. é um problema de educação, né? Da sociedade, da escola, enfim. E isso que vocês estão fazendo, no sentido de promover o conhecimento, talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Porque eles sejam Difundir, identificados como tal, né? E o mais cedo possível. Que foi diagnosticado precisamente há 3 anos atrás, apenas. Só que não foi diagnosticado antes, é porque eu não tinha capacidade de procurar um psicólogo. Que eu resolvi procurar um psicólogo há 4 anos atrás, exatamente. E a sua família, a sua mãe, eles não procuraram isso antes? É que não, porque não tinha, que na cidade onde eu vivi, naquele sul de Minas, não tinha muito psicólogo de confiança, assim. Tinha sido diagnosticado em mim, eu tinha começado a fazer terapia, e a terapeuta tinha falado que eu tinha um grau leve de autismo. Nada mais do que isso. Aí, teve um dia que eu estava numa consulta médica com a minha esposa, eu estava na sala de espera. Aí peguei uma revista para ler, e do nada, assim, eu vi assim, síndrome de Asperger. Aí fiquei curioso, assim, e vi que era um grau leve de autismo. E aí eu vi que tinha boa parte das características dessa síndrome que eram muito semelhantes a muitas características minhas. Então eu acabei me identificando com essa síndrome de Asperger. Bom, com relação às ilhas de interesse, ilhas de habilidade, nós percebemos nos indivíduos com a síndrome de Asperger ou sem grande comprometimento que existem interesses que são específicos, né, são realmente ilhas porque elas se isolam de outras habilidades. E é como se essas ilhas de habilidades não tivessem uma conexão com as outras habilidades cognitivas. Então, esses indivíduos não usam essas habilidades de uma forma funcional, o que é muito ruim, né? Então, acabam sendo interesses restritos, que são muito bons, são habilidades muito boas, mas que não são usadas funcionalmente. Por isso, é muito importante que esses indivíduos tenham um acompanhamento, né, de profissionais e que esses profissionais façam uma orientação para toda a família e para esses indivíduos que muitas vezes não têm consciência dessas habilidades, né? E acabam não as utilizando de uma forma mais funcional. Eu tinha um paciente, por exemplo, que conseguia memorizar alguns lugares que ele olhava e reproduzia através de desenho esses lugares. Então ele tinha uma habilidade de desenho muito grande. Então não tinha uma consciência disso. E aí, através da intervenção, a gente trabalhou essa conscientização e ele acabou utilizando isso para o trabalho dele, né? Então é uma forma de fazer uso dessa habilidade funcional e para que ele seja independente também na vida dele. O único jogo assim, que eu jogo assim, pelo Facebook é um jogo que chama Criminal Case. Que assim, mas eu não sou tão fanático assim. Agora eu estou fazendo de direito tributário. E direito tributário é uma matéria que eu gosto mais. Eu tenho muita habilidade assim, em contas rápidas. Eu faço muito bem contas rápidas. Eu sei exatamente que dia que caiu hoje, 13 de fevereiro, eu sei que dia que caiu 13 de fevereiro de 2014, 2013, 2012, 2011, que eu descobri pesquisando, eu vi que eu tinha habilidade. Vamos aqui, um ano de Copa do Mundo, que um ano de Copa do Mundo teve o mesmo calendário
a partir de 1º de março de 6 anos antes, que foi o ano que teve Olimpíadas. Aí esse ano de Olimpíadas tem o mesmo calendário a partir de 1º de março de 5 anos antes. Aí vamos supor, 2014, 2008, 2003 e 2003 tem o mesmo calendário de 97. E de 97, o mesmo calendário de 86, que foi o ano de uma Copa do Mundo. Aí eu fui analisando e pesquisando. Fala o outro aí qual que é. 25 de abril de 2008. 25 de abril de 25 de abril de 2008. Esse foi sexta-feira também. Sexta-feira também. Desde bebezinho mesmo, diz a minha mãe que quando eu dormia, o meu pai colocava umas músicas clássicas para que eu ficasse ouvindo. Mas ao mesmo tempo eu já tinha contato também com a música popular. Primeiro, porque a moça que trabalhava em casa e tomava conta de mim ficava cantarolando muito. E eu ficava mais tempo com ela do que com os meus pais. Fora também que tinha assim, muito disco de música popular brasileira, principalmente do Chico Buarque, por exemplo, que minha mãe colocava muito para eu ouvir. Entre outros artistas também. Quando eu comecei a estudar música mesmo, que foi de 10 para 11 anos, era particular. Mas a primeira escola de música que eu fui, eu tinha 14 anos. Estudei lá uns 2 anos e aí depois eu fui para o conservatório. E lá fui ficando até conseguir passar no vestibular dessa faculdade. Bom, a inserção desses indivíduos já na escola, na sociedade e até na família fica muito complicado exatamente porque eles têm comportamentos que são incompreensíveis para quem não sabe que eles têm uma condição como essa. Então imagine o que acontece numa sala de aula ou numa sala de um escritório em que um indivíduo assim, muito inteligente, que sabe um monte de coisas sobre computadores, por exemplo, desempenha muito bem essa tarefa, a hora que você diz para ele, olha, hoje vai chover canivete, ele imediatamente se tranca no quarto, porque na cabeça dele vão chover canivetes na cabeça dele à tarde. Ou quando você faz uma metáfora qualquer, você cita uma metáfora, eles ficam completamente perdidos. Bom, como esses indivíduos precisam de um acompanhamento ao longo da sua vida, e também esse acompanhamento vai mudando conforme a necessidade de cada pessoa. Né? Esse acompanhamento pode ser feito com fonoaudiólogos, com psicólogos, sempre visando a melhoria das dificuldades e das habilidades. Na vida adulta, isso acontece da mesma forma. Então, os indivíduos precisam aproveitar essas suas habilidades para um trabalho e para uma independência também. É muito importante nesse momento que se pense em qual tipo de trabalho esse indivíduo se encaixaria melhor e quais são as possíveis dificuldades que esse indivíduo pode ter nesse meio de trabalho. A cognição social sempre é uma habilidade que tem atraso e algumas dificuldades. Então é muito importante que a gente pense em um ambiente de trabalho onde as dificuldades possam ser superadas e sempre com orientação do profissional também. Se for um trabalho que exige, por exemplo, a comunicação com pessoas que cheguem no ambiente de trabalho, isso tem que ser avaliado. Se esse indivíduo consegue se relacionar com as pessoas, com o público, como ele vai fazer, que estratégias ele pode usar para se relacionar com o público ou não. Ou se esse indivíduo trabalha melhor em outro setor, em outro mercado, onde ele não precise se relacionar com o público o tempo todo.
E aí, como sempre, aproveitando as habilidades que ele tem nesse tipo de trabalho. Aí se eu for fazer algum concurso, que agora eu posso fazer como deficiente, aí tudo bem, porque é um emprego, assim, normal. Porque quando eu fiz estágio no fórum de Taubaté, as pessoas me elogiavam no andamento dos processos. Mas depois que foi um estágio que eu tive que lidar com o público, eu não gostei. Porque eu não tenho muita habilidade, também eu não tenho habilidade para enganar ninguém. Porque eu praticamente não minto para ninguém. Por exemplo, eu tenho um caso característico, um Asperger muito inteligente. O objetivo da vida dele é fazer concurso público, porque é o que ele quer. Ele já passou em vários. O último que ele passou foi na Caixa Econômica Federal. Quando ele foi fazer a entrevista final, eu dei um documento para ele dizendo o que ele tinha, das dificuldades dele, e que seria desejável que ele não fosse colocado numa posição de atendimento direto ao público, que foi onde colocaram o cara. Ou seja, ele ficou 2 semanas e obviamente foi expulso, porque colocaram exatamente na única coisa que ele não poderia se desincumbir. Então, falta conhecimento, falta boa vontade, isso dificulta enormemente a inclusão deles no ponto de vista social, escolar e profissional. Se as pessoas conhecessem minimamente como eles funcionam e tivessem o mínimo de boa vontade, não haveria o menor problema. A Caixa até hoje não deixou que ele fosse reintegrado para trabalhar com os computadores, que é o que ele sabe fazer. Eu acho que aqui a gente volta para a história é uma filosofia de vida que você tem que ter com relação a essas pessoas, né? Qual é o modelo que a gente vem seguindo há muito tempo? Você identifica o indivíduo que tem dificuldades e trabalha exaustivamente as dificuldades do indivíduo. Talvez esteja no momento adequado a gente mudar um pouco a perspectiva e deixar de se preocupar tanto com o que ele não faz e propiciar um desenvolvimento maior naquilo que ele já é competente. E aí entra exatamente essa possibilidade. Quer dizer, se eles têm habitualmente uma atração por eletrônicos, por videogames, por jogos de computador, são exímios desenvolvedores de sistema. Eu acho que esse nicho do mercado tem tudo a ver com os interesses desse indivíduo. Então, se você colocar essas instituições em contato com essas pessoas, você está trazendo um enorme benefício aos dois. Acho que um exemplo é o do He-Man, o verdadeiro, que morreu há pouco tempo, né? O campo de interesse dele era a leitura. E ele foi trabalhar como numa biblioteca. Ele decorou praticamente todos os livros da biblioteca. Leu todos. Ele tinha uma facilidade, ele lia as 2 páginas ao mesmo tempo. E isso não saía mais da cabeça dele. Então ele é um indivíduo que você podia chegar ali no balcão e dizer, olha, eu quero um livro que trata sobre tal coisa. Ele sabia isso, ele foi um excelente funcionário. Não seria numa outra condição, né? Então eu acho que é tão simples isso aí, do ponto de vista teórico, pelo menos. E se você pensar bem, saindo um pouquinho da síndrome de Asperger, se você pegar o nerd clássico, é um sujeito que tem as mesmas dificuldades de um Asperger, talvez em menor escala. Sim. E eles são bem-vindos no Vale do Silício, por exemplo, né? Eles são bem-vindos em determinados lugares em que eles são a joia da coroa, porque eles são ótimos no que eles fazem. Se eles não gostam de festa, se o cara não quer namorar, tudo bem. Acho que um exemplo bom a ser seguido é o Sheldon, né? Esquisito daquele jeito, com aquelas dificuldades, é um físico, né? Entende aparentemente muito de física pura. Ele é um ótimo físico. É que nunca aparecia para mim nada fixo. Quando aparecia aula para dar em escola, eu dava, né? Como seria até hoje também. Mas de outras oportunidades, assim, praticamente não aparecia. Aí eu ficava sem saber mais o que fazer, por mais tentativas que eu tivesse feito também. Por mais restrita que seja essa minha área, por mais difícil que seja, eu não sei, eu não consigo pensar em outras coisas, mas sei lá, o que vier, né? Mas se aparecer alguma outra coisa, que tem alguma vaga especial e que eu possa mostrar o diagnóstico, tá bom, pode ser também.
Então, esse trabalho foi sobre indivíduos com síndrome de Asperger que tenham ilhas de interesse e como inseri-los no mercado de trabalho. Ficou muito claro que a dificuldade que eles têm de entrar no meio produtivo não é por falta de competência, mas por falta de habilidades sociais. Mas, ora, se vivemos em uma sociedade produtiva e competitiva, é necessário sempre avançar em conhecimento e tecnologia. E para que isso possa acontecer, é preciso enxergar as questões, os problemas de uma forma diferenciada. E é justamente aí, pelas ilhas de interesse, que esses indivíduos podem contribuir para a sociedade. Essas ilhas de interesse, se elas estiverem inseridas num meio que fomente o interesse, a criatividade desses indivíduos, essas ilhas de interesse elas tendem a aumentar, ao passo que se esses indivíduos estiverem inseridos num meio que não motiva eles, esse conhecimento fica restrito, né? Agora, se ele for colocado num meio produtivo, onde ele possa explorar os seus interesses pessoais, as suas ilhas de interesse, é muito interessante para ambas as partes. Para a sociedade que precisa evoluir e ter novas visões das suas questões, dos problemas, e esses indivíduos que precisam ser inseridos na sociedade. Então, a sociedade ganha conhecimento e eles ganham independência financeira e autonomia. Um exemplo claro disso é a Temple Grandin, né? Tem até um filme que saiu dela. Ela conseguiu desenvolver a sua habilidade de forma a virar algo produtivo para a sociedade. E hoje ela é doutora em zootecnia e é super respeitada no mundo inteiro na área dela, né? Nesse aspecto é muito importante ter um interlocutor entre essa sociedade que precisa de novas perspectivas para a solução de problemas e avanço do seu conhecimento e esses indivíduos que têm esses interesses, mas que não têm habilidades sociais, né?